Ler Mateus capítulo 21, versículo 12. O título que vem aí é a purificação do templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Amém, meus irmãos? Vendiam e faziam o quê? Aonde? No templo. Revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, vós porém fazeis dela um antro de assaltantes. Aqui James nos dá esconderijo de ladrões. E no templo aproximaram-se dele cegos e mancos, e ele os curou. Amém? Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, eu venho pedindo que o Senhor venha com poder e salvação. Tenha, meu Deus, a força de poder agir por entendimento da sua palavra. Despertamento, Senhor. Nós precisamos de despertamento. Precisamos de ser despertados. Senhor, eu sou prova viva de que não é falta de manifestações, de dons, de poder a manifestar. Mas o meu espírito clama por mais algo a mais. Algo além do que poderes, do que poder ver sinais. Eu preciso muito, Deus. Conforme está isso no coração, de ver conversões. Me ajuda, Senhor. No nome de Jesus, nós queremos dizer amém. Meus irmãos, há uma grande luta que está sendo feita por mim. Eu acho que todos aqueles estão a ver. Domingo passado, quando terminou o culto, algumas pessoas vieram ter comigo. E alguns, eu até falei abertamente. Eles disseram sobre que eu estava de uma certa maneira no domingo. Conversava com alguma das pessoas, inclusive, conversei com o irmão Carlos sobre isso. Mostrando a minha preocupação não com dons, não com sinais, até mesmo nem com servir vós. Eu disse que eu estava a pensar em fazer algo com algumas das vossas pessoas que estão aqui na igreja. Semana passada e antepassada foram semanas em que foram suficientes para eu desmarcar o que eu estava para fazer. Por causa de uma coisa. Está a faltar gente, vidas e vidas transformadas. E eu sou pregador, evangelista. Meu trabalho é comunicar, mas promover a sua conversão em primeiro lugar. Eu sempre falo com a mana nossa, quando estamos a conversar, eu sempre digo, Jesus não é assim. Eu sempre digo, minha maior prioridade, eu posso decidir não mais fazer nada na igreja, cancelar todos os tipos de eventos, se for para eu voltar e sentar e trazer a consciência sobre a tua conversão. Coisas que algumas pessoas estão a ignorar, estão a passar para outras coisas. Sendo que a conversão está lá pendente. Estamos a ter um número enorme ainda de pessoas não salvas dentro da igreja. Estamos a ter continuamente um número enorme de reclamações, vidas que ainda não espelham Cristo. Eu não posso me dar de cego e continuar e sem poder falar-vos sobre isso. Amém? Eu quero falar convosco sobre a purificação do templo. Eu não tenho título para essa mensagem de hoje, então que ela é complicada. Mas eu dou o título que está aqui na Bíblia. A purificação do templo. Amém? Olhe para mim. Deus criou os céus e a terra em 5 dias. Em quantos dias?
Repita forte, quantos dias? Após ter terminado toda a criação em 5 dias, no 6º dia, Deus cria o homem. Praticamente o homem não criou nada e nem viu nada ser criado. O homem é criado, encontra tudo criado. Tudo é criado. No 6º dia, o homem é criado. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No 6º dia. Isso segundo Gênesis 1:26. Depois que Deus terminou de fazer tudo, o homem foi criado. Ele apareceu enquanto tudo criado. Deus fez algo. Pegou toda a criação, tudo que ele havia criado, e entregou ao homem. Confiou ao homem para administrar aquilo que ele criou. Posso chegar a dizer, Deus levou o seu tesouro recente, criado, levou e confiou ao homem. Nas minhas meditações eu até perguntava a mim perguntava a Deus enquanto eu meditava sobre essa mensagem, eu escrevia, por que Deus não confiou um anjo confiado? Tudo que ele criou sairia mais bem. Um anjo confiado, que tal? Miguel, que tal? Gabriel, eles saberiam muito bem, são anjos confiados que souberam lutar contra Lúcifer anos atrás, quando houve rebelião. Por que não confiar Deus em um dos 24 anciões que estão sentados no céu? Por que Deus não confiar naqueles seres que estão lá nos céus, que viram tudo sendo criado, mas ele pegou um ser que não viu nada a ser criado e confiou-lhe para que o homem pudesse administrar, ser um bom administrador. Pelo contrário, Deus não confiou nenhum anjo, nenhum ancião, não confiou nem sequer absolutamente ninguém. Ele pegou o homem e confiou o reino terreno e tudo quanto havia sido criado. Amém, meus irmãos? O Criador esperava com que o homem cuidasse bem daquilo que ele recebeu. Porque o homem contém, diferentemente dos anjos, o homem contém mais familiaridade, características iguais a Deus do que até os próprios anjos. Mas se formos levar do ponto de vista de confiar, Deus podia confiar mais em anjos. Deus podia ter, até agora que eu estou a falar, Deus podia confiar mais em anjos, mas ele confia em seres mortais. Mas há uma coisa que nós estamos a ver na Bíblia. Quando Deus confiou tudo aquilo que ele criou ao homem, nós vemos que o homem não soube administrar o que Deus lhe confiou. O homem destruiu, arruinou. Se nós pudéssemos ir ao jardim que Deus criou, à terra que Deus confiou ao homem na sua beleza, e formos depois que o homem viveu lá, iremos encontrar uma terra devastada, uma terra destruída. Vamos encontrar que as árvores, os animais estão tudo de qualquer maneira, porque o homem arruinou, não soube administrar. O jardim era um lugar rico em adubo, terra fértil, produzia frutos. Vocês sabiam? Possivelmente frutos diários. Não esperavam-se meses. Não podia-se não se esperar anos. Podia-se não se esperar estações. Mas quem sabe tivessem frutos que eram produzidos diariamente. Quem sabe? Era um lugar cheio de vida. O homem estava no lugar perfeito. Deus o deu tudo aquilo. O homem arruinou. Mas Deus não parou por aí. Nos dias de Moisés, até nos dias de hoje, Deus ainda continua a pegar seu tesouro e confiar em homens. Até hoje. Desde os dias de Moisés, Deus pegou o seu tabernáculo e confiou ao homem. Ergueu templos em que naqueles templos fez habitar seu nome, sua palavra e seu espírito. E deu ao homem novamente para administrar. Novamente, mas o que novamente eu vou dizer que é o outro novamente, é que novamente o homem arruinou o tabernáculo e o templo que Deus deu e confiou.
O que aconteceu na vez que Deus confiou ao homem o Espírito Santo na Bíblia? Isaías 64, 63, isso aqui é. O que aconteceu com o povo quando Deus pegou o seu divino Santo Espírito, o Espírito Santo, e confiou ao homem? 63, capítulo 63 de Isaías diz a Bíblia: e entristeceram o Espírito Santo do Senhor. Quem entristeceu? O homem. Novamente, a ruína. O que lhe é confiado. Foi confiado o Espírito Santo. E Isaías testemunha dizendo: aqueles homens rebelaram-se, mas não só rebelaram-se, mas também entristeceram o Espírito Santo. Eu quero fazer uma questão antes com que eu avance. Você sabe administrar e cuidar o que Deus pode vir a te confiar? Sabemos cuidar do que Deus nos dá? Desde o jardim do Éden, Deus está a confiar em homens. Eu, particularmente, confio em homens. Confiei em homens. Já peguei tesouros, os mais precários que eu tenho, mas que para mim são tesouros. Confio em mulheres, confio em homens. Vejam o que sempre isso dá: ruínas. Adão recebeu um reino perfeito, recebeu um reino cheio de vida, recebeu um reino completamente bom, mas o que a Bíblia diz é que ele soube arruinar. Repito novamente, meus amados irmãos, Deus hoje, se você realmente está me responder dizendo que acredita que Deus pode te confiar e você vai cuidar bem de uma coisa, eu não quero ir para longe. Se você tem a capacidade de cuidar o que Deus te dá, deixa-me te dizer por que alguns de vocês não recebem o Espírito Santo até hoje. Ele não pode até manter dentro de vocês. Cuidar dele. O Espírito Santo se perde. Vocês sabem disso. Observa a tua forma de viver. A Bíblia diz que a rebelião, a murmuração, entristeciam o Espírito Santo. Você imagina que Deus pode me dar agora o seu Espírito e eu não sei cuidar? Eu ensinei aqui na igreja várias vezes para vocês. Quando Deus está para te confiar uma coisa grande, Ele te dá coisas pequenas para Ele analisar e ver como você lida com as coisas pequenas. Pequenas recomendações que você recebe do teu pastor. Recomendações pequenininhas só, o que você recebe. Quanto você produz e se você arruína o que você recebeu como instrução, vai depender do que vai ser confiado espiritualmente daqui a algum tempo. Vai depender. Pergunto, nós saberemos cuidar do que Deus for a nos confiar? Nós lemos agora um texto de Mateus 21. Fala de um povo que foi confiado algo por Deus. Mas esse povo, novamente, não soube cuidar do que Deus lhes confiou. Mateus 21, o povo tem um templo erguido. Mas o templo que eles têm erguido é um templo que não souberam cuidar, arruinaram, tornaram um lugar de ruínas aquilo que eles confiaram. Você entende por que até agora não pode ser confiado em muitas coisas? Você entende por que até agora, mesmo o próprio crescimento, alguns de nós, mesmo que você receba algo que te faça crescer, não vai durar um ano nas suas mãos contigo, você vai ter que arruinar aquela coisa, porque ainda não sabe cuidar do que recebe. O reino do Espírito tem a ver com saber cuidar do que você tem sido dado por Deus por um certo tempo. Amém, meus irmãos? Aqui temos um povo que foi dado um templo, mas não soube. E esse texto que nós lemos agora gira em torno de três aspectos. Três aspectos. O primeiro aspecto é o que era suposto ser a casa de Deus. Segundo aspecto, no que eles haviam tornado a casa de Deus. Terceiro aspecto, que benefícios trazia o que eles tornaram a casa de Deus. Esses três aspectos vão em nossa direção hoje. Quando Deus nos chama, Ele nos confia algo. Pergunto assim, o que é suposto ser aquilo que você recebeu de Deus agora? Um templo, o Espírito Santo, um chamado, uma recomendação. O que era suposto ser a casa de Deus? Jesus entrou no templo e não ficou feliz do que ele viu.
Ele viu um templo em ruínas. E essas são as três questões que levantam-se. O que era suposto ser aquele templo? O que era suposto ser aquele templo? No que eles haviam tornado? E quais eram os benefícios daquilo que eles tornaram um templo? Amém? Amém? Primeiro aspecto. O que devia ser? O que era suposto ser? Jesus disse, está escrito, minha casa é casa de oração. Aquele lugar era suposto ser casa de oração. Era suposto ser casa de cura. Era suposto ser casa de libertação. Era suposto ser casa de salvação, casa de adoração. Como o apóstolo Paulo disse, era suposto ser coluna e alicerce da verdade. Era suposto ser coluna e alicerce da verdade, aquela casa. Nós vemos um nome na Bíblia chamado Betel. Em o que era suposto ser Betel? O significado do seu próprio nome Betel, casa de Deus. Assim nós estamos aqui hoje sentados. O que é suposto que nós sejamos? Nós estamos aqui agora sentados. Esse lugar é suposto ser casa de salvação. Este lugar que você está sentado agora é suposto ser casa de louvor, casa de salvação, de cura e de libertação. É suposto ser um lugar em que nós temos sal da terra. Esse lugar é suposto ser. Esse é o primeiro aspecto. Olhe primeiro no que era suposto ser o jardim do Éden. Era suposto ser de fato um jardim. Mas quando você repara para o Éden, você não vê depois um jardim. Mas era suposto ser um lugar de perfeição. Um jardim atrai admiração. Um jardim atrai elogios. Não é verdade, meus irmãos? Atrai elogios, atrai admiração. Assim também é suposto ser a casa de Deus. É suposto ser um lugar em que as pessoas são salvas. É suposto ser um lugar em que as pessoas são salvas. Mas eu parto para o segundo aspecto. No que tornaram aquilo que Deus confiou. Eu disse que Deus deu ao homem os maiores tesouros para ele confiar, administrar. Não é verdade, meus irmãos? Esta igreja, ela tornando-se em ruína, não é culpa de Deus. Essa igreja, se faltar salvação, não é culpa de quem? De Deus. Essa igreja, se faltar cura, libertação, não é de ser culpa de Deus. E nós encontramos pessoas que dizem que é porque Deus possivelmente abandonou o lugar. Ele pode ter abandonado o lugar, mas não é culpa dele, por favor, não é culpa dele. A quem Deus deu a igreja? Não deu aos homens? Deu ou não deu aos homens? Deu aos homens. Ele deu a mim, ele deu a si. Se você diz no nome de Jesus e não acontece nada na tua vida, não é culpa de Jesus. Ele deu a ti esse nome. No que tornaram a casa de oração aquelas pessoas? No que havia sido tornado a casa? Jesus disse, vós o tornastes covil de ladrões. A nova linguagem da tradução de hoje diz, vocês transformaram num esconderijo de ladrões. Você sabe imaginar isso? Eles haviam conseguido tornar um antro de assaltantes uma casa de oração. Um lugar que era para ser um lugar de oração tornou-se um lugar de ladrões. Quem tornou? Foi Deus ou foram os homens? Agora você entra numa coisa que eu vou te dizer. Quando eu digo que quando você dorme na igreja, você chega atrasado na igreja, você não está prejudicando a Deus. É isso que eu estou a dizer agora. Você está arruinado o que você recebeu. É para a tua própria vida o que você está arruinado. Essa é a razão por qual eu não posso e eu não vivo uma espiritualidade de desleixo. Não vivo. Porque se eu vivo uma espiritualidade de desleixo, aquilo ali Deus não vai ser culpado. Ele vai dizer assim, eu te dei algo bonito. Primeiro dia em que eu te dei a Bíblia, ela não tinha nenhuma complicação. Não tinha. No primeiro dia que eu te dei a oração, você sabia como é que era forte a oração. Hoje não tem poder. Quem tirou o poder da oração? Quem é a pessoa que pegou a Bíblia e esvaziou? É por isso que o nome
do que aconteceu no templo chama-se profanação. Você sabe o que significa a palavra profanação? Na Bíblia, a palavra profanação usa-se somente num contexto, não é em vários contextos, é em um contexto. A palavra profanação é o ato de tirar a divindade de algo. Ato de tirar a divindade de alguma coisa. Quando você diz que profanei o templo, está dizendo que eu tirei a divindade dela. Não é Deus que tirou, eu tirei a divindade daquele lugar. Jesus disse, vocês tornaram, não disse Deus tornou, eram as pessoas que haviam tornado aquele lugar em ruínas. É as pessoas. O teu atraso na igreja está tornando esse lugar em ruínas para si, contra ti. Não é contra Deus. Se você falta na igreja, você olha mal a Bíblia, você olha mal a oração, você não obedece as coisas conforme, a ruína quem está a promover é você. Amém, meus irmãos? Eles conseguiram. Eu usei a palavra conseguiram porque é preciso muito esforço. Um lugar para ser casa de oração, você tornar um antro de ladrões, é preciso muito esforço para conseguir fazer isso. Eles conseguiram fazer uma casa de oração, uma casa de ladrões. Um lugar que era suposto ser casa de salvação, tornou-se um mercado. Eu acho que vocês estão a levar isso no ânimo leve. Andem comigo nisso. Imagine você entrar na igreja e você encontrar pessoas vendendo. Você encontrar pessoas que estão a trocar dinheiro, aqueles que trocam moedas. Imagine você entrar e você ouvir o barulho de animais. Imagine você entrar no lugar e começar a ouvir barulho, o mugido dos bois. Imagine você entrar na igreja, o louvor não se fazer ouvir. De tanto que há barulho, porque está a ver pessoas estão a tocar dinheiro aí, na porta da igreja. Não só. Marcos testemunha dizendo, Jesus não consentia que atravessassem o templo carregando algum utensílio. É Marcos 11:16. Passavam no meio da igreja carregando trouxas. Sabe que é por isso que eu não gosto de ver pessoas andarem no meio do culto? Eu não me acostumo com isso. Eu por vezes falo, basta eu ter esses hábitos, te cortei da minha lista. Imediatamente. Te cortei. Tiver a dormir, te cortei da lista. Não preciso mais de contar consigo em nada. E Deus não vai contar consigo. Por quê? Passar com utensílios no meio do templo, Jesus ficou tão nervoso que vocês não me entendem o que eu tirava pessoas do culto por vezes. Eu mandava embora pessoas do culto. Eu digo por ver até para irmã, nossa, eu digo para nós, há pessoas que eu não quero nada. A partir de agora, não quero nada. Mesmo que façam tipos de jejum. Não quero. Porque é algo revoltante. Jesus, quando começou a pegar chicote e bateu nas pessoas, disseram, esse é um maluco. Não é verdade? Não é o que disseram dele? Foi ou não foi? Eu acho que já me ouviram agora dizer como é que o pastor está a me dizer que não vai contar mais com tais pessoas. É verdade. E eu jurei isso. Santidade, zelo na casa de Deus. Jesus ficou maluco, não se importou se haviam de achar ele um diabólico ou não. Até disseram que ele estava cheio de demônios. Ninguém podia esperar ver Jesus zangado. Nos cultos passados, quando eu expulsava pessoas, eu sei que podiam haver aquelas questões. O que será que está acontecendo com esse pastor? Será que ele está zangado de casa? Não. Eu já vos disse? Não. Só que eu não suporto ver isso dentro da igreja. Não suporto. Jesus disse, vendiam bois em João 2,15. Vendiam bois. Imagine aquilo que Jesus disse. Essa casa era suposto ser um lugar de salvação, de oração. Mas vocês tornaram-no num mercado. Um dia, enquanto eu estava a fazer o culto, a pregar, outro dia eu estava a orar, eu olhava para alguns de vocês e eu me perguntava, o que vocês estão a tentar tornar esse lugar quando dormem no culto? Estão a tentar tornar o que desse lugar aqui? Quando vocês atrapalham, se falam, mexem no telefone, se coçam à toa, no meio do culto, o que vocês estão a tentar tornar esse lugar? Eu me questiono isso.
Esse lugar é para ser o quê daqui a algum tempo? O que estão a tentar tornar esse lugar quando vocês não têm zelo da assiduidade? O que vocês estão a tentar tornar esse lugar quando eu vejo pessoas que entram doentes na igreja e por vezes não oram? Esse lugar não é um lugar de... torna-se um lugar que não é de cura. Sendo que vocês sabem que aqui existem curas. Mas você, o que está a fazer aqui dentro, pode tirar o poder, pode profanar. O que é profanar? Tirar o divino de alguma coisa. Não ser mais de um lugar de cura. Há pessoas que entram na igreja, estão a chegar agora na igreja, correm o risco de chegar aqui e pensarem que aqui não há curas e libertações, por vezes. Correm esse risco de saberem que aqui nessa igreja, quando estás doente, você sabe quanta doença. Enquanto não é aqui. Vocês sabem disso. Esse lugar não é lugar da pessoa entrar doente e sair doente. É impossível. Vocês sabem disso. Carregado de um demônio com uma dor, sair da mesma maneira, não é esse lugar. Eles correm o risco porque há pessoas que estão com a moleza que eles têm quando estão nos cultos dentro da igreja que Deus nos confiou. Estão a tentar tornar esse lugar um lugar qualquerizado. Mas irmãos, não é aqui. Amém? Não vão conseguir tornar esse lugar um lugar morto. Ainda estou aqui, gente. Ainda estou jovem. Amém? Ainda estou jovem. Não vão poder conseguir. Eu digo sempre, irmã nossa, isso. Enquanto eu estiver jovem, eu consigo fazer as coisas. Vou conseguir. Vamos lutar com aquele punhado de pessoas que é muito dedicado. São esses que nós vamos conseguir reinar, triunfar. Estamos aqui, mas não vamos tornar esse lugar um lugar sem glória, um lugar sem poder, um lugar sem salvação. Essa igreja, o povo, nos dias de Jesus Cristo, recebeu um templo, um nome e a palavra. Mas tudo que eles conseguiram fazer, tornaram um covil de ladrões. Está amarrado, gente. Não é aqui, não é na ICGC o lugar que vai se tornar um antro de bandidos, em que vamos poder assistir a glória indo embora sem o seu pastor fazer alguma coisa. Não, é aqui. Não vai ser aqui. A glória tem que ainda perdurar, tem que ainda permanecer. Pense nisso. Uma igreja que abriga ladrões, preguiçosos. Uma igreja que é lugar de contendas e desordem. É uma irmã daqui da igreja. Ela veio ter comigo na semana antepassada e me disse assim: pastor, eu falei mal com alguém. E ela começou a chorar. Eu elogiei a ela primeiro. A primeira coisa que eu fiz foi elogiar a ela. Irmã, está de parabéns. Você vai ter comigo a dizer que você falou mal com alguém? E você chorar e sente muito por isso? É desse tipo de gente que a igreja precisa. Que comete erros, sim. Mas que ainda tem lágrimas de arrependimento. Para não tornar esse lugar um lugar que se contenta com falar mal com pessoas sem sentir peso. Amém? É desse tipo de pessoa que eu quero nessa igreja. Ela veio ter comigo semana passada, mano, também. Ela chorando. Me dizendo que eu te perguntei. Não há outra coisa. Não é só isso. Eu sinto dor por ter falado mal com alguém. E eu fiz isso aqui na igreja. Gente, eu recebi uma igreja forte. Nós, quando Jesus Cristo morreu na cruz, nos deu uma igreja forte. Ou nos deu uma igreja fraca? Nos deu uma igreja fraca? Não. Eu não recebi uma igreja fraca. Eu não recebi uma palavra que não fala. Eu não recebi um espírito que não se move. Mas uma coisa pode estar a acontecer. Eu posso estar a tornar o espírito morto com aquilo que eu estou a fazer. Eu posso estar a tornar a palavra sem palavras, sem comunicação. Pecadores leem a Bíblia e já não se sentem mais acusados com o que eles estão a fazer. Por causa de que a Bíblia já não fala. Tornou-se... Profanaram a Bíblia, profanaram a oração, profanaram a igreja, profanaram até o pastor. Tiraram a divindade de todas as coisas. Hoje, Jesus ficou revoltado. Um dos lemas dessa igreja é a antiguidade. E eu fui o pioneiro em dizer que nós somos a moda antiga. Anos atrás. Sabe por que nós somos a moda antiga? Eu sou a antiguidade. Porque
princípios que nunca devem ser mexidos. Quando são mexidos, já não somos mais amigos. Amém? Já não somos mais amigos. Basta mexer, basta mostrar desrespeito com coisas que eu considero. Já não há hipótese. Afasta-se. Minha casa será casa de oração, casa de salvação. Eu recebi uma igreja forte. Você recebeu uma igreja forte. Eu sei disso. Mas olha o que está -se a tornar. Aleluia. Nesse aspecto, que é o segundo aspecto no que nós tornamos esse lugar, eu tenho duas observações a fazer. Primeira observação é: quem a tornou um covil de salteadores? Segunda observação: como a tornaram? Primeira observação: quem tornou a casa de oração em esconderijo de ladrões? Foi Deus? Foi Deus? Quem foi? Quem foi? O homem. Aquele que recebeu o tesouro que Deus lhe deu. Há uma coisa que eu tenho que te dizer. Se você um dia estou falando de mim, se eu morrer para o inferno um dia, eu tive momentos muito bons com Deus. Momentos extraordinários. Às vezes eu até comento com a mana nossa, eu até comento sozinho e eu penso, será que aqueles momentos que eu vivi não eram os únicos da minha vida que eu agora já não tenho mais nada para poder provar? Eu não sou do tipo ingrato quando digo que eu já experimentei coisas. E se eu for para o inferno, depois de tudo quanto eu experimentei, eu sei, Deus estará a fazer isso na sua justiça. Porque eu conheci a igreja no seu poder, na sua força. Eu vivi esse tempo. Vivi o tempo em que havia poder, oração incansável dentro da igreja. Havia membros fiéis que a amavam. Vivi esse tempo. Aqui nessa igreja houve esse tempo que se viveu isso. Servos genuínos, houve esse tempo. Se hoje a questão é quem a tornou hoje, quem tornou tudo isso então sem poder, eu vou dizer: Deus, eu estou aí para o inferno porque tudo que eu recebi do Senhor um dia eu tornei impuro, eu profanei. Razão para colocar até hoje a minha Bíblia. Às vezes quando a irmã nossa arruma a minha pasta, quando está aqui na igreja, uma das coisas que eu falo é: veja de como você organiza a minha Bíblia quando mete na pasta. Estou a pedir, ver como metes a minha Bíblia. Ela é testemunha disso. Nunca coloquei a minha Bíblia desse jeito. Nunca. Desse jeito. Nunca. Em toda a minha vida. Nunca. Enquanto eu olhar esse livro com esses olhos, não estou a tirar o poder dele. Ainda é precioso para mim. Nunca pisei em minha Bíblia. Estar no chão e pisar lá. Entregar crianças e brincar com a minha Bíblia. Nunca! Porque ela é sagrada. Está escrito assim na minha Bíblia. É Bíblia sagrada. Está escrito isso na sua Bíblia? Ela é sagrada? Não sei. A sua eu não sei. O povo é que tornou a casa de Deus um antro de ladrões. Cada um ali contribuía para tornar a casa de Deus aquilo que estava a se tornar. Deus, quando chegou, falou com Eva, perguntou: o que fizeste? Em Gênesis 3, quando foi ter com Eva. A primeira questão foi essa: o que fizeste? Ele perguntou para quem? Eva, para a pessoa. Ele não, quando entrou no jardim, viu que as coisas estavam de qualquer maneira. Quando Deus voltou, entrou no jardim, viu que as coisas não estavam no seu devido lugar. A primeira pessoa que ele questionou foi o ser humano: o que fizeste? Você é o homem que está a fazer isso de acontecer. O homem está a tirar a glória de Deus. É o homem, não há nenhum demônio aqui.
Não há nenhum demônio, não há Deus aqui, é o homem. O homem está a tirar tudo isso. Amém. Enquanto eu luto para tornar a ICGC uma igreja sem contendas, uma igreja em que, eu te disse, eu não repreendo aos evangelistas por tempos. Enquanto eu luto para tornar uma igreja sem fofoca, sem atrito, sem haver falas escondidas, não serão demônios, mas serão pessoas que vão tentar contrariar o que eu estou a pretender tornar. Serão o quê? Serão pessoas. Enquanto eu quero tornar uma igreja em que não se observa o defeito, é o que eu sempre ensinei para os primeiros crentes dessa igreja. Nunca observe defeito, não existe defeito na igreja. É uma oportunidade de você consertar uma coisa. Não é para ver defeito. Nunca. Nunca veja defeito. Mas pessoas virão apontando defeitos. Amém? Profanação. O que significa profanação? Tirar a santidade e o poder de algo. Jeremias diz: profanaram o templo que leva meu nome, colocando nele as imagens dos seus ídolos. Quem que fez isso? Quem que carregou ídolos e meteu dentro da igreja? Foi o demônio? Foi o demônio, pessoal? Quem que parou de orar em casa? Foi o demônio que parou de orar? Quem que chegou tarde na igreja? Foi o demônio que chegou tarde na igreja? Quem está dormindo na igreja agora? É o demônio. Quem é o que está dormindo nesse momento? É o homem, é o ser humano. Ele está a profanar, a tirar o poder que há nas coisas divinas. Nenhum demônio está a fazer isso. Gente, eu me importo muito com que um dia você está aqui agora a me ouvir. Eu às vezes falo até... Há um perigo muito grande, até talvez para mim, eu que estou aqui à frente, vocês estão na igreja desde criança, vocês têm mais perigo de profanar do que quem é mundano está chegar agora na igreja. Porque podem dizer, eu já sei como é que a oração funciona, sei qual é a hora que vai se orar, sei como é que isso funciona. E quando você tem essa tua mentalidade, já não há poder nas coisas que você faz. Você está me entendendo? Já não há mais o quê? Zelo nas coisas que você faz. Já não existe. Segunda observação, como a tornamos? Através de cada atitude, atrasos, desordem, teus desejos, desobediência. Como nós tornamos essa igreja dessa forma? Olha como você age. Olha como você está a agir nessa igreja. Eu estou falando da igreja, amém, meus irmãos? O templo, aquilo que Deus nos confiou. E eu digo mais, uma das fraquezas, uma das razões das fraquezas que hoje em dia nós temos é porque a casa de Deus também está em ruínas. E os homens estão a arruinar a casa de Deus. Aleluia. Por isso que a partir de agora, a partir de então, você poderia começar a não apreciar mais coisas boas. Se tem uma coisa que você diz que não está boa, está na tua casa. Eu acho que você um dia encontrou aquela coisa boa, você estragou aquela coisa. Não é verdade? Não é verdade? Nós estragamos. Um dia, nos olhamos para nossos parceiros e parceiras com muito brilho. Chega um tempo que você já não vê nada. Irmão, você profanou. Você tirou beleza, você tirou poder, você tirou tudo que aquela pessoa tinha um dia. Ela já não tem. Ele já não tem. Amém? Já não tem nada, foi tirado. E quem que tirou não foi o demônio, foi a pessoa. Eu quero correr para o terceiro aspecto. O que se tornou... O que nós tornamos a casa de Deus nos beneficia em o quê? Quais são os benefícios daquilo que você tornou a casa de Deus nesse exato momento? Eu só vejo consequências. Eu só vejo perdas. Hoje, sabe, há vezes que eu fico triste.
A irmã nossa testemunha disso, quando eu sinto que algo me está saindo daqui da igreja, enquanto não estão bem. Eu digo, Senhor, a tua igreja se tornou uma casa que quando a pessoa entra, ela sai da mesma maneira hoje. É possível alguém entrar no culto, ir para casa, não aconteceu nada na vida dela, nada de diferente. Nenhuma cura, nenhuma visitação, nenhuma salvação, não houve nada. Esses são os benefícios do que eu tornei, do que você tem tornado essa igreja. A tua forma de olhar para a igreja é aquilo que te retribui. Se você não olha a tua igreja como se não fosse nada, você não vai receber nada da tua igreja, porque você tornou-a vazia de poder. Se você olha para a tua igreja e não vê um lugar de salvação, de aconselhamento e direção, para crescimento, a desentrar, até vais pensar em mudar de igreja. Até. Essa igreja já não está me cair bem, mas eu tenho pena da igreja sair também. Tenho pena dessa igreja. Amém? Tenho pena dessa, porque ela vai cair. Não cair ela toda. Digo, aos teus olhos ela vai cair. Porque ela não vai cair, mas aos seus olhos ela vai cair. Porque nós é quem tornamos isso tudo. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Esses são os benefícios. Saímos sem cura, saímos sem restauração, saímos sem salvação, pois a casa está em ruínas. Como Ruth 1:1 diz, a casa de pão não tem pão na casa de pão. Ruth 1:1 diz isso. Na casa do pão já não existe pão. Imagina um lugar em que fazem pão, você entrar e dizem que não tem como, não tem massa, não tem pão. Entrar na casa de oração, não encontrar oração. Entrar na casa da salvação e da cura, não encontrar cura, não encontrar salvação. O que é isso? Não encontrar restauração. É uma casa em ruínas. Lembram daquele nome que eu disse logo no princípio, chamado Betel? Que eu disse que é a casa de Deus? Deus chegou a dizer uma coisa na Bíblia que me chocou quando eu li. Deus disse, não venhais a Betel e nem chegais a Gilgal. Deus está a dizer, não venham para a casa que é chamada de Deus, não venham. Sabe por quê? Betel transformou-se, mudaram o nome de Betel a partir de agora. Chamava-se Bet-Aven. Está na Bíblia. Nós vemos isso mudando na história da Bíblia. Betel, o lugar em que Deus apareceu para Abraão. O lugar em que Jacó sacrificou. Betel, o lugar, casa de Deus. Onde Deus apareceu, mudaram da cidade da luz para Betel. Agora chamava-se Bet-Aven. Sabe o que significa Bet-Aven? Bet-Aven significa casa do nada. Não tinha mais nada. É o significado bíblico. O lugar que era chamado Betel agora não mais chamava-se Betel, era Bet-Aven, casa do nada. Mas quem tornou? Deus dizia sempre, o meu povo me profana, profanou meu tempo, profanou meu nome, profanou meus ensinamentos, me profanou. Por isso a glória partiu da casa de Deus. A glória foi embora. Já não há mais salvação. Já não existe mais restauração. Vocês veem, porque é importante a sua postura, a sua dedicação, porque são essas as consequências. Você vai olhar para esse lugar com outros olhos, não vai te beneficiar estar no culto. Não vai te ajudar a vir para a igreja. Nunca mais vai te ajudar. Vamos começar a nos envolver por eventos. Vai estar na igreja só por causa de eventos. Realizarmos cerimônias fúnebres. Visitações quando alguém deu parto, vai ser isso a nossa vida, mas sem glória, sem poder. Para mim não adianta se chamar isso de igreja, se não existe poder e salvação. Não adianta, não presta, nem dá para ser chamado de igreja. Quantos no nosso meio, depois de arruinarem o sagrado, são os primeiros a começarem a falar mal? Você arruína uma coisa e depois fala mal daquela coisa. Saiam da minha igreja, pessoal. Saiam da minha igreja. Se vocês estão aqui e não querem se converter com vossas línguas afiadas, querem profanar minha igreja, saiam da minha igreja.
Todos vocês, se quiserem ficar aqui nessa igreja, mas enquanto estão a espalhar ódios, maldizeres, saiam da minha igreja, saiam da comunidade de Jesus Cristo. Ou seja, o teu último dia, não precisa de voltar nunca mais, eu não vou te ligar. Saia, não profane um lugar que é de oração e de salvação. Saia. Vai embora, não precisa de voltar mais. Acredite em mim, eu apago o seu número no mesmo dia. No mesmo dia eu apago o seu número, não me preocupo mais consigo. Nunca mais. Jesus disse, o reino dos céus está a ser tirado de vós e ser dado a um povo que vai produzir frutos. Frutos! Quer dizer que há um povo que só fica agarrado ao reino, mas nunca produz nada. Nunca cresce, só estraga as coisas. Mas agora Jesus Cristo disse, eu quero tirar o reino das vossas mãos, vocês judeus. Quero dar a um povo que vai produzir fruto da salvação. E quem está a produzir mais agora? Somos nós os gentios, mais do que os judeus. Saiam da minha igreja, pessoal. Vocês estão a me ouvir? Vocês estão a me ouvir, pessoal? Gente, eu estou a falar sério. Você pode realmente sair. Esqueça a cura, esqueça tudo. Saia. Vamos ler o versículo, no mesmo capítulo 21. Ou até, eu quero vos mostrar em Mateus. Abra Mateus 19 para verem algo. Abra Mateus, eu vou estar a abrir Marcos. Se você conseguir abrir Marcos também, melhor. Marcos 11, se conseguir abrir rapidamente. Aleluia. Aleluia. Vocês abriram? Sim ou não? Ok. Vamos ler Lucas. Vocês estão aí, pessoal? Sim ou não? Vamos ler Lucas no capítulo 19, versículo 45. Diz assim: depois disso, quando entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam. Salta para o versículo 47. E todos os dias ensinava onde? Aonde? No templo. Mas os principais sacerdotes, os escribas e líderes do povo procuravam matar, mas não achavam meio de fazer, pois todo o povo ficava fascinado ao ouvi-lo. Amém? Deixa-me ler para vocês até abram para ler comigo João 2. Vamos compactar isso. João capítulo 2. Ele ensinava todos os dias no templo. Peguem esse ponto. Ele expulsou. João capítulo 2, versículo 14. Vamos ler, diz assim: e encontrou no pátio do templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, além dos cambistas ali sentados. Fez um chicote de cordas, expulsou todos do pátio do templo, bem como as ovelhas e os bois, esparramou o dinheiro dos cambistas e revirou as suas mesas. Então disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui, não façais a casa do meu pai um mercado. E seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus protestaram, perguntando-lhe: que sinais nos mostra como prova da autoridade para fazer isso? Versículo 19, então. Jesus lhes respondeu: destruam este santuário e eu levantarei em 3 dias. Amém? Olhe para mim. Jesus literalmente bateu naquelas pessoas. Amém? Ele literalmente bateu, ele fez um chicote e literalmente ele bateu naquelas pessoas, mandou-lhes embora. Eu preciso dizer isso antes que eu avance para aquilo que eu quero falar para vocês como solução. Vocês realmente precisam de sair, se não estão prontos para tornar a casa de oração uma casa de oração. Devem sair.
devem sair. Se realmente querem tornar a casa de salvação uma casa de perdição, em que pessoas se perdem mais dentro da igreja do que no mundo, saiam. Nós temos esses dilemas atualmente nas nossas igrejas, de pessoas que se perdem mais dentro do que fora. Não é verdade? Há pessoas que se perdem mais aqui dentro, como falamos na quinta-feira sobre os prosélitos, que eram convertidos. Eram convertidos, mas tornados 2 vezes filhos do diabo. Por quê? Pastores, sacerdotes, fariseus. Tornavam-lhes 2 vezes mais filhos do diabo, filhos do inferno. Por causa de quê? Por causa de terem um objetivo diabólico no seu coração. Eu quero dar um alerta para vocês, meus irmãos. Há muita coisa a tentar tirar o poder das Escrituras nesse mundo. Há muita coisa e pessoas mal intencionadas estão à procura de tirar o poder das coisas. Hoje em dia, a nossa repreensão não tem muito peso em algumas pessoas, porque pessoas já tiraram o poder com o que eles fizeram, profanaram. As pessoas, o diabo está a tentar nos manter dentro da igreja, mas a igreja sem poder. Tirar a glória e nos manter dentro da igreja. Que diferença faz estar no mundo isso aí? Alguma diferença? Existe alguma diferença? Existe alguma diferença? Não há diferença. Você está numa igreja que não tem glória, não tem Deus, não tem mais nada. E de você estar no mundo, tanto faz para ti, para o diabo. O diabo nem se preocupa com a sua pessoa. Ele sabe que o teu coração não vai se arrepender. Há pessoas que o diabo não está nem aí para si. Ele sabe que você não vai se arrepender. Ele sabe que você não vai mudar, mesmo que venha falar comigo, mesmo que eu até fale consigo. Enquanto o teu coração não se posicionar, ele nem está aí para ti. Ele sabe que você lhe pertence. Hoje em dia as conversões dependem das pessoas, em que contexto. Ela tem que lidar com a mente dela, que é agora. Ela nunca recebe um chamado em que ela diz o seguinte: eu ainda tenho que me preparar, mas Deus diz é agora. Eu quero me preparar. Deus diz não é para preparar, é agora que tem que se entregar. E elas, quando ouvem esses chamados dessa maneira, elas dizem, não é agora que eu vou aceitar. Quero ir me preparar. No dia em que eu estiver preparado, eu estou a vir. É por isso que não são fortes as conversões atuais. As pessoas estão à espera de preparos mentais. Não estão à espera de serem surpreendidos com chamados divinos. Deus tem que te surpreender quando te chamar. Tem que ser numa hora em que você não espera. Tem que ser numa hora que você diz o seguinte: aparentemente eu não estou pronto, mas é hoje. É agora que eu tenho que me entregar. É agora que eu tenho que me entregar. É aí onde há o poder. É aí onde há o agir do Criador. Na comunidade de Jesus Cristo, bandidos devem sair. Na comunidade de Jesus Cristo, eu estou aqui, meus amados irmãos. Não permitirei nenhum preguiçoso, nenhum avarento, arrogante tomar lugar em algum lugar dessa igreja no serviço ao Senhor Deus. Amém? Ninguém. Não vou permitir isso. Como reverter essa situação? Como tornar um lugar que Deus quer? Aquilo tudo que Deus nos deu, como mantê-lo e torná-lo tudo que Deus quer? Ponto número 1. Há instruções de vivência na casa de oração. Conhece-as e obedece-as. Existem instruções, não é verdade? Ou não existem instruções? Conhece-as. Você tem que buscar conhecer quais são os regulamentos, instruções, orientações que Deus deixou aqui. Siga-as depois de as conhecer. Siga-as. Eu disse ontem, quando eu falei aqui sobre o irmão, com o irmão Paulo e a irmã Mércia. Há um nível, como eu disse ontem, em que a tua oração não é para trazer nada do céu. É para manter o que você recebeu. Só isso. A tua obediência é para manter aquilo que você recebeu. Não é para buscar nada para vir do céu. Não existe essa coisa. A semente da antiguidade está em mim. Eu não busco do céu, ela está em mim.
ela está na ICGC, ela só tem que ser regada. Existem regras de vivência na casa de oração, tem que segui-las. Aleluia. Foi uma das causas que levou o povo nos dias de Jesus a tornar casa de oração antro de assaltantes. Não seguiam as instruções e regulamentos daquele lugar. Não seguiam. Cada um fazia tudo do seu jeito. Eu gostaria de querer saber quem foi o homem que deu a ideia de ir vender na igreja. Eu gostaria de saber. É permitido ir vender na igreja? Está na lei, está nas regras de vigência do templo, da casa do Senhor, vender na igreja? Alguém leu aquilo? Foram ler aonde aquilo? Está escrito. Vocês sabiam que era a última pessoa a entrar no templo nos dias de Moisés? Numa assembleia solene. Sabiam que era a última pessoa a entrar? Não era o povo. Deus era a última pessoa. Não tinha que ver que tinha que ter um irmão que depois, quando começou a assembleia solene, vai aparecer um irmão 10 minutos depois de iniciar. Sabe fazer o quê? Deus é o último a entrar aqui. Nós vemos isso na Bíblia. E a Bíblia fala de forma literal. Há momentos que quando começavam, não deixavam mais ninguém entrar. Era proibido de entrar. Eram regras de vigência. Enquanto a coluna estivesse ali, não tinha que ninguém dar as costas à coluna e voltar para a casa dele. Ninguém tinha que fazer isso aí. Mesmo que estivesse na tenda, não tinha que estar dentro de casa, tinha que estar fora da tenda dele. Mesmo em direção aonde? A tenda. Quem não estivesse, moria na hora. Se fosse descoberto, era apedrejado, expulso da comunidade. Por quê? Quebrou leis de vigência. No dia em que alguém quebrou, pegaram aquilo que era sagrado ao Senhor, foram comer. Pegaram aqueles desleixados que acham que Deus não lhes vê quando desobedecem. Esqueceram-se que na casa de oração há leis de vigência. Deus os apartou. Amém? Deus os tirou. Deus os tirou. Esses não quero mais na minha comunidade, afasta eles. Mas pastor, eu não estou morto, eu desobedeci muita coisa. É o que você acha. Mas olha como o teu pastor está a confiar em ti. Olha o grau de confiança que o teu pastor te dá. Você descobrirá se está vivo ou não. Amém? Amém? Olha o grau de confiança que o teu Deus, através do teu pastor, te dá. Você descobre que aquelas suas desobediências, vocês acham que estão todas baratas? Não, nenhuma delas está barata. Até hoje. Nenhuma delas ficou. Essa é a primeira instrução. Aleluia, meus irmãos. Na casa de Deus tem regras, regulamentos. Gostaram que eu vos desse agora daqui da casa de oração? Quais são as regras de vigência? Gostariam que eu pudesse fazer essa lista hoje? Não é dia de eu fazer essa lista. Vocês sabem, conhecem. Acredito numa oportunidade, mas de forma breve. A obediência aos propósitos. Chegar cedo aos cultos. Até nem chegar cedo. A assiduidade. Vocês já aprenderam a chegar no culto. Aprenderam que o culto começa a que horas? Às 6h45. Não é que vocês já aprenderam? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Aprenderam que o culto começa 15 minutos antes. É tempo de estar dentro da igreja. Nunca falei isso eu aqui nessa igreja. Estão a ser seguidas. Ser obediente. Mostrar submissão e zelo com as coisas de Deus. Agir a sua fé. É uma das coisas que eu posso citar de forma abreviada. Amém. Amar, respeitar o teu irmão de lado. Nunca insultar o seu irmão. Nunca considerar-se acima do teu irmão, da tua irmã. Nunca. Nunca. Em Malaquias 3,
Eu quero usar uma palavra que Deus diz lá, diz tragam todos os dízimos para a casa do Senhor, do tesouro, para que haja mantimento. Não quero a palavra dízimo, quero a palavra tragam, para que haja mantimento na minha casa. Tragam e casa. Amém, meus irmãos? Tragam. Uma das coisas que eu vejo como instruções que devem saber para nós tornarmos esse lugar. Aquilo que Deus quer, além de você seguir, se você puder parar nesse primeiro ponto de seguir, conhecer as instruções e segui-las, você vai perceber que é uma lista enorme. Mas nessa segunda instrução, tragam na minha casa, ao perceber que existem momentos em que a Bíblia fala que o povo devia trazer holocaustos, o povo devia trazer diversas coisas, mas aqui na SGC, uma das coisas que eu tenho sempre lutado, que eu até tenho dito que devem trazer, e se não tem, devem buscar comprar em Deus, não com valores monetários, se compra. Eu tenho dito, tragam sinceridade, tragam verdade, vendam o fingimento, vendam o fingimento. Não tragam para aqui o fingimento. Não tragam. Vendam. Vendam a soberba, a malícia, línguas afiadas. Vendam isso. Tragam verdade e sinceridade na casa do Senhor Deus. Tragam almas na casa do Senhor Deus. Tragam almas. Tragam canções. Tragam versículos de edificação. Amém? Tragam. Tragam a vossas harpas, sei lá o que for, mas tragam alguma coisa que Deus receba. Como a Bíblia diz, um coração quebrantado, o Senhor Deus, tu não desprezarás. Traga esse coração quebrantado. Traga esse coração muito humilde, esse coração moído. Traga ele, traga ele. Nós vamos tornar essa casa um lugar de oração e de salvação. Traga. Traga almas. Amém. Outra observação. Na casa do Senhor Deus, existe um dos regulamentos, ou seja, existem palavras que são ditas diariamente por aquele que é o vigia da casa. Nesse caso, o sacerdote, o pastor, o profeta, que está lá. Aquilo que ele fala, siga a visão. Amém? Siga. Deixa eu me dar um exemplo. Uma vez, a Advânia veio ter comigo. Ela não gosta com que eu fale por vezes sobre ela, cara, mas em algum momento é para testemunho. Ela veio ter comigo, eu acabava de pregar uma mensagem. Ela me disse, mano, deves pregar isso em todo mundo. Eu disse, está a sonhar muito. Todo mundo mesmo. Eu ainda estou aqui na Mozala aqui. Amém? Eu ainda estou aqui na Mozala. Mas eu disse assim para ela. Eu posso pregar sem todo mundo. Através de si. Se eu dei exemplo para ela. Se 10 pessoas dessa igreja me ouvem e dizem que eu deveria pregar isso em todo mundo. Essas 10 pessoas frequentam diferentes lugares. Se elas pregassem aquilo que elas receberam de mim, então eu estou a pregar em todo mundo. Ela saiu. Foi. Na semana que estava a começar, trouxe uma alma e disse, mande assim, cumpri, preguei em todo mundo, está aqui uma alma. Eu disse, graças a Deus. A partir de então, aquela alma é minha, no que nós falamos. Ela pertence a mim, aquela alma. Ela está a pregar em todo mundo. Jacino está a pregar em todo mundo, através da Advânia. Seguir a visão. Amém? Seguirá a visão das coisas. Acha que eu vou conseguir sair de todo mundo? Jesus Cristo não pode fazer isso em físico, em carne. Confiou homens. Essa casa se tornará aquilo que Deus quer se nós tivermos pessoas que seguem a visão. Minha visão nunca foi ser trazer caro. Nunca.
Nunca foi trazerem dinheiro. Eu já nunca pedi-vos isso. Eu já vos pedi coisas como essas. Ajude-me a pregar. Ajude-me a discipular. Ajude-me a espelhar Cristo. A ganharmos vidas. Ela veio me dizer isso tão entusiasmada, dizer que ela pregou em todo mundo. Ela seguiu, viveu a pregação. Eu disse, é isso. Seguir a visão. Amém. Amém. Alguém está a me entender? Purificação. Tirar. Jesus expulsou pessoas. Eu também vos dei passo livre para poderem ir embora a partir de hoje. Mas temos solução. Você pode ficar e contribuir. Expulsa teus sentimentos e desejos. Manda-os embora do teu coração. Quebra-os, expulsa. Quando você for expulsá-los, de forma alegórica, está a dizer o seguinte: estou a expulsar meus sentimentos para eu não sair. Mas se você não expulsa-os, você é então que sairá. A igreja tem que ter uma luz enorme, pessoal. O que nós devemos ser nessa altura? Só podemos ser se nós fizermos isso que eu disse. Essas 3 coisas que eu vos disse agora. Temos regras de vigência. Conheçamos e obedeçamos. Temos inclusive o trazer. Vamos trazer. Vamos trazer a verdade, vamos trazer almas. Amém. E vamos seguir a visão. Quando eu falo de seguir a visão, eu falo que aquelas são as recomendações mais frescas que Deus dá da sua vontade para a sua igreja naquele momento. Siga-as. A recomendação mais fresca de Deus para a igreja tornar-se o que ela tem que tornar-se está na voz do seu pastor. Siga. Siga. Não importa o quão difícil ele seja, o que ele está a sonhar, é possível realizar isso. Siga. Você vai perceber, vai nos beneficiar o que essa igreja vai se tornar um dia. Amém? Vai te beneficiar. Você vai ter salvação para ti e para tua casa. Vai ter cura para ti e para tua casa. Vai ter libertação para ti e para tua casa. Você vai conseguir abrir portas e mostrar o caminho até para os filhos, irmãos da sua própria casa. Um dia você vai conseguir fazer isso. Vai te beneficiar essa luz. Amém. Vieram cegos. Vieram coxos. Por que tem que vir cegos e coxos? Porque a casa de oração é para isso mesmo. Para problemáticos. Gente, alguém está a me entender? Eu quero orar consigo. Se você está aqui hoje e você profanou alguma coisa, você tem que vir se consertar nessa manhã. Conserta o que você profanou. Não se esqueça que eu te disse hoje, profanar é tirar a santidade de uma coisa. Você tirou isso, não é o pastor, não é mais ninguém. Você tirou. Você tem que vir se consertar nessa manhã. E ter de volta os olhos de que essa é a casa da cura, da salvação, de oração, da restauração. Restaure isso aos seus olhos. Restaure isso no seu coração. Acabe com os seus atrasos, acabe com os seus desrespeitos na casa do Senhor, acabe com isso. Senão você não tem espaço aqui dentro, não tem espaço, não tem espaço. Amém.